Sabe aquela história de Noé que a gente ouve desde criança, do barco gigante, cheio de animais? Pois é, ela é muito, mas muito mais do que isso. É uma história super profunda sobre fé, sabe? Fé no meio do caos total, sobre um julgamento divino e, o mais importante, sobre uma chance de recomeçar para a humanidade. Então, bora mergulhar nessa história juntos. Para a gente entender bem essa história, primeiro a gente precisa olhar o cenário da época. Pensa assim, de um lado você tinha o mundo inteiro, e a Bíblia descreve esse mundo de um jeito bem pesado, dizendo que a galera só pensava em fazer o mal o tempo todo. É forte, né? E do outro lado, um homem só, Noé, e ele era o oposto disso tudo, justo e íntegro, um cara que andava com Deus. É esse contraste absurdo que dá o pontapé inicial para tudo. Então vamos lá. Como é que era esse mundo? Bom, o livro de Gênesis pinta um quadro bem sombrio. Era um lugar de corrupção e violência por toda parte. A sociedade, sabe, tinha se distanciado tanto, mas tanto do seu Criador, que já dava para sentir no ar que alguma coisa muito séria estava prestes a acontecer. A coisa chegou num ponto tão crítico que o texto diz que Deus sentiu tristeza, uma decepção profunda com a própria criação. Imagina isso, e aí a decisão foi tomada. Um julgamento era inevitável. Ia vir sobre toda a Terra. Esse é o grande conflito da história. Só que, no meio desse cenário todo, uma pessoa se destacou. Uma pessoa achou graça aos olhos do Senhor. E é exatamente aí que a história vira. A solução começa a aparecer. Deus olha para Noé, aquele homem que era diferente, e entrega para ele uma missão. Olha, uma missão que para qualquer um de nós soaria completamente impossível, talvez até uma loucura. E essa missão foi dada em etapas, né? Primeira coisa, construir uma arca. Mas não era um barquinho, não. Era uma embarcação gigantesca, um projeto de engenharia que ninguém nunca tinha visto. Segundo ponto, juntar a família dele, e eram só 8 pessoas, hein? E terceiro, e talvez o mais maluco de tudo, juntar casais de todos os animais da Terra para salvar as espécies. A dimensão disso é difícil até de colocar na cabeça, né? E a gente ainda tem que pensar no tempo que isso levou. Não foi da noite para o dia. Imagina só, por décadas, talvez mais de 100 anos. Noé lá trabalhando nesse projeto absurdo. E não era só construir, não. O Novo Testamento diz que, durante todo esse tempo, ele também era um pregador da justiça. Ou seja, ele avisava as pessoas do que estava para acontecer. E a reação? Zombaria. Ninguém acreditava nele. A fé desse homem foi testada ao extremo, com paciência e com a rejeição de todo mundo ao redor. E aí, depois de toda essa espera, o dia chegou. O tempo do aviso tinha acabado. E o plano de Deus entrou na sua fase final. E essa fase tinha 2 lados, o julgamento para o mundo e, ao mesmo tempo, a salvação para aquela pequena família que ouviu o aviso. Olha, a cronologia do dilúvio é uma coisa impressionante. Tudo começa com um gesto muito forte. O texto diz que o próprio Deus fechou a porta da arca. Depois disso, foram 40 dias de chuva sem parar, que inundou tudo. Mas eles não ficaram lá só 40 dias, não. A permanência na arca durou quase um ano inteiro, esperando as águas baixarem até a terra finalmente secar e eles poderem sair. E é aqui que a gente vê uma coisa incrível, quase um paradoxo. A arca era o único lugar seguro, o único jeito de se salvar. Para todo mundo que estava do lado de fora, a água significou destruição. Mas para as 8 pessoas que estavam dentro, essa mesma água levantou a arca e levou eles para a segurança. A arca se torna, então, esse símbolo poderoso de salvação no meio do juízo. Quando o dilúvio finalmente acaba, o clima da história muda completamente. O julgamento passou e agora é hora de recomeçar. E qual a primeira coisa que Noé faz quando pisa em terra firme? Ele constrói um altar para agradecer e adorar a Deus. E é em resposta a esse gesto que Deus firma uma promessa que vale para sempre. Essa promessa é o que a gente conhece como a Aliança com Noé, ou Aliança Noética. E o que tem de tão especial nela é que ela é incondicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não depende do que a gente faz, se a gente obedece ou não. É uma promessa que se baseia só na fidelidade de Deus. Ele prometeu que nunca mais ia destruir a vida na Terra com um dilúvio. Ponto final. E para marcar essa promessa, para que ninguém nunca esquecesse, Deus colocou um sinal no céu. Um sinal lindo e visível para todo mundo, o arco-íris. Pensa que legal. Ele aparece justamente depois da chuva, da tempestade, se tornando essa lembrança visual e constante da promessa de Deus. Uma garantia de que, depois do juízo, sempre existe a chance de um novo começo. Mas olha só, esse novo começo não era um mundo perfeito, não. E a Bíblia é muito honesta sobre isso. O mundo foi, digamos, lavado, mas o problema do coração humano continuava lá.
O próprio Noé, o herói da história, tem um momento bem ruim. Ele planta uma vinha, faz vinho, se embebeda e acaba passando por uma situação bem vergonhosa com a família. Isso mostra de um jeito muito claro que o dilúvio não lavou o pecado para fora da humanidade. E é a partir dali, daquela única família de 8 pessoas, que a história da humanidade começa de novo. É incrível pensar nisso. O planeta inteiro seria repovoado a partir deles. E os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, são apresentados como os pais de todas as nações do mundo. Lá em Gênesis, capítulo 10, tem uma parte que é conhecida como a Tabela das Nações. É basicamente um mapa genealógico da humanidade. De acordo com o texto, de Jafé vieram os povos que foram para a Europa e para parte da Ásia. De Cã, os povos da África, do Egito e os cananeus. E de Sem vieram os povos semitas, que incluem os hebreus, a linhagem que mais tarde chegaria em Abraão. E o Noé, bom, ele viveu muito. Foram mais 350 anos depois que o dilúvio acabou. Ele morreu com 950 anos de idade. É uma idade impressionante, né? E essa vida tão longa permitiu que ele visse com os próprios olhos o começo de tudo de novo, seus descendentes se espalhando e repovoando a terra. Mas a história de Noé não fica só lá no começo da Bíblia, é em Gênesis. O legado dele continua e ecoa por todo o resto das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, onde ele é lembrado como um dos maiores exemplos de fé que já existiram. O livro de Hebreus, por exemplo, tem uma espécie de hall da fama da fé. E Noé está lá, com destaque. O texto ressalta uma coisa muito importante. A fé de Noé não foi passiva, foi uma fé em ação. Ele foi avisado sobre coisas que ninguém podia ver ainda. Um dilúvio? Chuva por 40 dias? E mesmo assim ele acreditou e agiu. Ele construiu a arca. Essa obediência dele acabou se tornando um testemunho contra a descrença do mundo. E tem mais, o próprio Jesus usou a história de Noé para passar uma mensagem muito direta. Ele fez uma comparação. Disse que, assim como nos dias de Noé as pessoas viviam suas vidas, comendo, bebendo, casando, totalmente distraídas do que estava por vir, assim também seria quando ele voltasse. É um alerta bem sério, né? Mostrando que assim como o juízo veio de repente naquela época, um dia ele virá de novo. Isso tudo acaba trazendo a gente para uma reflexão final, aqui e agora. As palavras de Jesus fazem a gente olhar para o nosso próprio tempo. A história de Noé, desse homem que teve a coragem de acreditar e obedecer, mesmo quando todo mundo ao redor achava loucura, ela continua sendo super atual. E a pergunta que não quer calar é: será que os nossos dias se parecem com os dias de Noé? Fica aí a reflexão.